Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Olá, Jéssica, tudo bem com você? Neste vídeo nós vamos falar sobre ginásticas alternativas, vamos falar sobre ginástica natural. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. E o que vem a ser a ginástica natural? Vocês já ouviram falar? Ela é uma ginástica, é uma brincadeira, é um jogo? O que será que é esta modalidade de ginástica? Então vamos ver um pouquinho sobre ela. Então o objetivo, hoje nós temos como objetivo reconhecer a origem e a evolução histórica da ginástica natural, compreender suas noções básicas, que estão ali relacionadas à prática desta ginástica. Então vamos falar um pouquinho sobre a história da ginástica natural. Então a ginástica natural, ela é uma ginástica que veio, que ela foi ali criada, desenvolvida, estudada por volta da década de 90, aonde o seu criador Álvaro Romano, compartilhou com o mundo o seu estilo de vida, a sua modalidade, a modalidade que ele estava desenvolvendo. Após ele se formar em educação física, ele desenvolveu esta metodologia de treino, além do que já havia sido feito antes, ele desenvolveu essa modalidade que ele chamou de ginástica natural. Então, o Romano realizou um estudo profundo sobre os movimentos e sua primeira experiência da aplicação de técnica da ginástica natural foi em si mesmo e nos atletas que ele treinou. Então, Álvaro Romano, ele começou a estudar os movimentos de ginástica natural, primeiro em si mesmo e depois treinou alguns atletas. O que é a ginástica natural? Então, observem, Observem ali na imagem. A ginástica natural, ela imita movimentos de bichos, animais, insetos, Então, ao longo dos slides, vocês vão estar podendo observar nas imagens, estes movimentos. Então, Álvaro, ele fez um estudo, nele mesmo, onde ele estudava o movimento de um determinado bicho ou de um determinado inseto e colocava na prática, nele, e depois ele treinou alguns atletas. Então, foram anos de estudo para ver a eficácia dessa ginástica. Então, vamos lá. Então, vamos ver um pouquinho da definição, da onde surgiu essa ideia, de Romano para desenvolver essa prática. Lembrando que essa ginástica é uma ginástica brasileira, ela foi desenvolvida no Brasil. Então, tem influência de técnicas orientais e se baseia na movimentação do solo do jiu-jitsu, trazendo benefícios para a saúde e aumentando a qualidade de vida e melhorando o condicionamento físico. Ela é baseada no movimento dos animais e do homem primitivo. Esta prática também incorporou movimentos de solo do jiu-jitsu e algumas posições de yoga. Então vejam, essa prática da ginástica corporal, ela trouxe associações dos movimentos do homem primitivo, de alguns animais, de alguns insetos e também movimentos, do jiu-jitsu e da yoga. Esta prática tenta fazer com que o homem volte a se movimentar e exercitar com naturalidade, como nos primórdios de sua existência. A ginástica natural usa movimentos de diversos animais para fortalecer e alongar o corpo. Não é necessário nenhum tipo de peso para executar esta atividade. Então, observem a imagem, aonde é um movimento de uma aranha, Até tem ali na imagem uma aranha no lado. Lembrando que, como toda atividade física, essa atividade ela também tem que ser direcionada e orientada por um profissional. Porque apesar de parecer algo simples, não é. Por quê? Porque o praticante ele precisa ter toda aquela movimentação correta para que não haja nenhum dano, nenhuma lesão nas articulações. Então observem ali, que é a posição dos pés, a posição das pernas, dos dedos, dos braços, Então tem toda uma movimentação ali, uma posição correta para a execução da atividade. E qual
o objetivo, né, da prática da ginástica natural. Então, esta atividade tem como objetivo harmonizar os sentimentos, sensações e a intuição. Não importa apenas estar bem fisicamente, mas a saúde mental e espiritual também será trabalhada. Então, observem ali na imagem, né, que temos ali um professor, um facilitador, aonde ele está trabalhando de forma lúdica com as crianças, né, os movimentos, né, da ginástica natural. Então, observem ali, né, que o praticante do meio ali, né, a criança do meio, ele está ali andando, né, com as mãos no chão e os pés ali, né, imitando, né, provavelmente um animal. Então, vendo tudo que nós vimos até agora sobre essa ginástica natural, sobre essa prática diferenciada, vamos praticar um pouquinho. Vamos para a atividade 1. Então, a ginástica natural é um tipo de atividade física que utiliza o próprio corpo como principal recurso para os exercícios. Por isso, recebe esse nome. Através do próprio peso do corpo, esta ginástica auxilia o praticante a desenvolver diversos objetivos, né, em relação ao seu condicionamento físico. Juntamente com seus colegas e o seu professor, relacione e desenhe em seu caderno quais os movimentos podem ser executados na ginástica natural. Então, agora é com vocês. Vamos praticar um pouquinho, vamos colocar a criatividade para funcionar, pesquisar e colocar aí em seu caderno, né, quais os movimentos podem ser executados e serem chamados de ginástica natural. Agora é com vocês.
perguntamos, pessoal, como foi desenvolver essa atividade no seu caderno, né? Trazer novas propostas de ginástica. Espero que vocês tenham aprendido muito e sido muito criativo nessa nova prática. Então vamos ver um pouquinho mais sobre ginástica natural. Vamos falar agora sobre os seus benefícios. Quais são os benefícios que essa prática pode trazer? Então, dependendo da intensidade da prática, você pode queimar até 600 calorias em uma única hora de exercício. Olha que bacana, né? Ela é uma prática que ela trabalha força, trabalha flexibilidade, trabalha resistência e ela também traz a queima de calorias. Então depende da intensidade, a execução correta do exercício, né? Então ela pode estar trazendo essa queima. Mas as vantagens não param por aí, pois existem muitos outros benefícios da ginástica natural, né? Ela é uma ginástica que trabalha a respiração, trabalha a questão da percepção corporal, trabalha a flexibilidade, a força, o alongamento. Então nós temos benefícios, né, que não necessita de máquinas ou equipamentos, somente o peso do próprio corpo. Você pode praticar a ginástica natural independente da sua idade ou do peso. Então, todos podem estar praticando, sempre orientado por um profissional, porque é uma ginástica que respeita a individualidade do indivíduo, né, o seu limite. Então, ele pode ser praticado por crianças, por idosos, por adultos, né, por qualquer pessoa. Ela melhora a flexibilidade, o equilíbrio, a agilidade e trabalha o corpo de forma integral, além de aumentar a consciência corporal. Ela pode ser praticada ao ar livre, em praias, no quintal, na sala, ou seja, ela pode ser praticada em qualquer lugar, onde você se sinta à vontade, né? Além de fortalecer a musculatura, você irá melhorar a sua postura corporal. Por quê? Porque necessita ter uma postura para executar os movimentos. Então, você melhora a sua postura corporal. Dentro de tudo que nós vimos, então, até agora, chegou a hora de vocês praticarem mais um pouquinho. Vamos para a atividade número 2. Os movimentos da ginástica natural foram desenvolvidos para desenvolver a consciência corporal, conhecer melhor o corpo, né? E esta prática tende a fazer com que os seus praticantes voltem a se exercitar e movimentar com naturalidade, resgatando o que na correria do cotidiano o afastou. Então, vamos escolher 3 movimentos de ginástica corporal e vamos praticar, né? E relatar no seu caderno e compartilhar com seus colegas como foi realizar essa atividade, as dificuldades, a musculatura exigida no exercício que vocês fizeram, quais foram as sensações, as percepções. Realizem a atividade prática, coloquem o exercício em prática, depois relatem e compartilhem com seus colegas. Agora é com vocês.
sabemos, pessoal, e como foi executar estes movimentos, relatar no seu caderno, inclua nas suas práticas diárias, se você tiver gostado, tenho certeza que vai trazer muitos benefícios nas suas práticas do dia a dia. Então vamos falar um pouquinho mais sobre os cuidados da prática, o que nós precisamos cuidar ao praticar a ginástica natural. Então, alguns exercícios oferecem impactos às articulações e devem, portanto, ser praticados com cuidado. Se você tem algum histórico de lesão na coluna ou joelhos, evite algumas posturas que possam trazer desconforto. E como em qualquer atividade física, é indispensável e é fundamental a hidratação. Toda prática de atividade física ela deve ser feita com hidratação. Beba muita água, hidrate o corpo para que essa atividade traga muitos benefícios. Alguns exercícios oferecem impactos na articulação, né? E não é diferente na ginástica natural. Então precisa-se ter esse cuidado, né, com os joelhos, com a coluna. E alguns outros cuidados com a prática é respeitar os seus limites. Avance com moderação, tá? Não passem o limite do corpo. Lembrando que sempre precisa ter um profissional da área para estar ali observando. E para obter melhores resultados da ginástica natural, a recomendação é se exercitar de 2 a 3 vezes por semana, sempre respeitando o limite do corpo. Outra observação importante, devido ao alto impacto, não é uma ginástica muito indicada para as grávidas, elas devem ter para gestantes, elas devem evitar esse tipo de prática, né? Sobretudo quando elas estão em estados mais avançados de gravidez. Comece sempre do exercício mais simples para o mais complexo, respeitando ali o seu condicionamento, a sua flexibilidade. Para evitar lesões, não comece a prática sem aquecimento. Alongue, faça movimentos suaves para deixar a musculatura pronta para a atividade. Então é sempre importante um aquecimento das articulações e da musculatura para dar início, né, a qualquer atividade física, e na ginástica natural não é diferente. E o que nós estudamos então? Nós vimos que a ginástica natural ela foi criada na década de 90 e após longos estudos dos movimentos, né, naturais, ela foi incorporada, né, nas práticas de ginástica. Os tipos de movimentos realizados na ginástica corporal natural, nós vimos que os tipos de movimentos são movimentos de animais, do homem primitivo, né, alguns movimentos do jiu-jitsu, da yoga, e vimos também os seus benefícios, né, e quando e como devemos realizar esta atividade. Se você gostou do que nós vimos até aqui e quiser saber um pouquinho mais sobre a ginástica natural, nós temos sugestões de alguns materiais que vocês podem estar acessando e buscando mais conhecimento. Aqui foram as referências baseadas para a produção deste vídeo. E neste vídeo nós falamos sobre ginástica natural. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.